para falar de arte, a gente tem que falar com quem entende do assunto. Tô aqui com o Clóvis. Tudo bem, meu amigo? Como é que você vai? Prazer imenso receber aqui vocês. Isso aí. No ateliê. E na sua casa, né? Porque isso aqui tem a ver com a sua história de vida. Tem peças aqui, nós vamos mostrar tudo isso hoje. Tem peças aqui que já estão há anos fazendo parte desse cenário. É assim? É isso, Edson. Aqui, meu ateliê, minha galeria de arte aqui, onde eu recebo meus amigos, meus clientes, amantes da arte, né? Hoje hoje o meu ateliê virou um ponto turístico de João Pessoa. Que legal. Já teve grandes reportagens, inclusive da Folha de São Paulo, botando meu ateliê como roteiro turístico da cidade. Que legal. Revistas importantes, como da época da Varig, da Avianca. Então hoje o meu espaço é um espaço cultural, artístico da nossa cidade. Que coisa boa. Deixa eu falar um pouquinho do Clóvis. 43 anos fazendo arte ininterruptamente, então tem uma história de vivência dessa arte. É um artista genuinamente paraibano, nascido em Guarabira, na nossa cidade pessoense, né, fazendo esse trabalho hoje com o ateliê, mas veio de Guarabira e os primeiros quadros, primeiras telas foram pintadas lá, né? Arte em telas, arte em cerâmica, técnicas especialmente desenvolvidas nesses 43 anos de história, texturas e materiais que foram desenvolvidas, técnicas para o uso desses materiais. Eu quero que você fale um pouquinho disso para a gente também. Premiado com premiações estaduais, locais e premiações nacionais e até internacionais, porque tem essa demanda internacional. E olha só, eu tive o privilégio de perceber a arte do Clóvis olhando espaços que foram desenvolvidos dentro de construções, dentro de empreendimentos de construtoras na região, né? Eu tive a oportunidade de conhecer aqui mesmo dentro da nossa cidade, e você chega lá e vê um painel de um artista plástico, é super bacana, porque essa arte ela fica para a posteridade, é uma arte de exibição pública, aberta, porque está num espaço, embora seja de propriedade privada, mas está num espaço de circulação, e as pessoas estão vendo aquilo, aquela arte, ela está alimentando o desenvolvimento cultural para a criança que passa, para o adolescente, para o jovem, para a pessoa mais velha. Quer dizer, a gente sabe que isso tem uma demanda e uma força excepcional. E por que eu estou fazendo a apresentação dessa forma? Para a gente poder dizer o seguinte: a tua assinatura, ela, como você tinha falado, virou ponto turístico, mas na verdade mais do que isso, a tua assinatura como artista, o teu traço, o teu estilo, ele virou na verdade uma representação cultural da Paraíba, não é assim? Pois quem vê uma obra minha hoje, ele reconhece que é uma obra de Clóvis Júnior. Então assim, meu traço hoje é muito marcante na cidade. E como a gente aqui em João Pessoa, a gente tem uma lei de cultura que toda edificação é obrigada a ter uma obra de arte, eu sou privilegiado por ter hoje na minha cidade uma exposição permanente dentro de João Pessoa. Hoje eu tenho para mais de 30 painéis dentro de João Pessoa. Hoje eu não só tenho obra aqui no meu ateliê, nem na minha galeria. Hoje eu tenho uma exposição permanente da nossa cidade, né? Que vem só embelezar e colorir mais o nosso bem-estar da nossa cidade. Me fala sobre teu traço, porque olha só, quando a gente fala de um artista plástico, a gente fala de alguém que concebeu um estilo, ele nasce do artista e vira um personagem, ou seja, o traço faz parte daquilo que você projetou a partir de você, é assim? Pois é, essa nossa arte, a gente é dominada como arte naif, né? É uma arte espontânea, uma arte que nasce de dentro para fora, que os artistas têm a liberdade de pintar o que quer, o que sentem, né? Isso aqui vem muito da xilogravura, né? Dos portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, deixaram um legado maravilhoso de movimentos culturais, artísticos, né? Como só os portugueses não, né? Como os franceses, os espanhóis passaram por aqui, deixaram muita coisa bela na arte, e a gente, como nascido nessa terra maravilhosa, a gente só fez desenvolver mais essa técnica que se chama arte naif. Que legal, arte naif, olha só. Presta atenção nisso que você vai ouvir falar bastante ainda desse assunto. Quando a gente fala de traço, vira a câmera para cá. Quando a gente fala de traço, a gente fala não apenas do estilo do desenho, da gravura, como você está vendo aqui, mas a gente está falando de textura. Se você chegar, aproxima a câmera aqui um pouquinho, olha só como a gente tem textura, a gente tem materiais. Esses materiais, quando você foi criando cada uma das técnicas, esses materiais foram surgindo, foram técnicas que foram primeiro pesquisadas, estudadas, ou você foi experimentando. Explique isso pra gente um pouquinho. Olha, essa minha técnica de volumes dentro da cor, da própria cor, surgiu quando eu descobri a pintura na cerâmica, né? Que a pintura na cerâmica, ela dá uma liberdade assim, um artista, de a gente poder explorar a mente da pessoa, né? O pensamento, descobrir coisas novas, não só fazer a tinta chapada, né?
Então daí que surgiu essas texturas que casou muito bem com minha arte e eu cada dia descubro mais coisas diferentes. Que legal. E isso é muito bacana, porque surge de uma interpretação, primeiro de uma criação, processo criativo. Ele primeiro envolve mente, né, a perspectiva. A gente estava conversando um pouquinho antes, ele estava falando sobre isso, né? Depois do esboço, finalmente a decisão da técnica a ser utilizada e finalmente a evolução de um quadro que pode levar, ele já tinha me dito, tem quadros aqui que você levou 1 ano para ficar pronto, é isso? Pois é, quando falando das técnicas, assim, eu digo, a pintura é como se fosse uma grande cozinha, né? A gente come uma comida e de repente quer fazer diferente, né? Então você sempre está criando, o artista sempre está criando, o gourmet também está criando sempre para trazer coisas novas. Isso está tudo relacionado à criação, né? E como eu te falei, já teve obras minhas de eu passar quase 1 ano pintando, né? Como é o painel que eu tenho tombado no Congresso Nacional em Brasília. Sim. Essa obra ela tem 2,20 metros por 10 metros, né? Uau. Foi assim um reconhecimento da minha obra ditado num acervo maravilhoso, né? Com grandes quadros de obras de arte de grandes artistas brasileiros como Portinari, de Cavalcante e tantos outros, né? E eu tenho uma obra minha também junto desse time maravilhoso que é o time dos artistas plásticos. Que legal! Essa assinatura, e é muito legal a gente poder estar aqui junto com você, com essa liberdade de falar sobre isso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar das premiações, eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso e queria que você mostrasse a sua peça mais antiga aqui no ateliê para a gente falar um pouquinho dessa história. Vamos junto então? Tem comercial agora, acompanha aí os nossos anunciantes, daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo para você. Boatlux Cotas Náuticas, chegou a hora de você realizar o seu sonho e ter uma embarcação como esta. Dá uma olhada, tô aqui a bordo de um GTI SE 170, são 170 HPs e dá uma olhada que jet lindo nessa cor nova, linha 2025 da Seadu. Ele já vem com painel digital, som premium, escada de embarque, sistema Link, completinho, 3 lugares para você pegar e sair navegando. E quanto é que você gasta para ser um dos cotistas e já poder navegar na sua embarcação? Isso mesmo, você dá R$12 mil de entrada e o restante paga em 24 parcelas iguais de R$ 812,50. Isso mesmo, vem agora! Boatlux Cotas Náuticas é a maneira inteligente de você ter a sua embarcação e já curtir a partir de agora, então vem! Vai receber os amigos em casa no fim de semana, vai ter entrada, petisco, tem prato principal e sobremesa no final. Vamos dar dica, Demonstra? Vamos lá, se for a base de frutos do mar, um branco leve e refrescante. Só, Júlia Florista. E se não for frutos do mar, qual a opção aí de um tinto? Aí já um tinto mais leve. Olha só, tinto leve, vinho da pipa. E agora na hora do prato principal, que é mais condimentado? Aí já vamos partir para um vinho com taninos macios e mais encorpado. A gente tá falando de um vinho maturado, passado por barrica, né? Exato. E agora na hora da sobremesa, como é que faz? Qual é a boa dica? Aí já vamos para, se for a base de chocolate, teremos um vinho do Porto. Olha só, super opção. Época de morango do amor, como é que faz para aquele outro tipo de sobremesa? Com certeza já vamos para um vinho branco fortificado. Olha só, na Baco você tem melhor atendimento, centenas de rótulos e as melhores opções. Lugar de comprar vinho de qualidade aonde? Baco Vinhos Finos. Não quer errar? Vem para cá. Dá uma olhada, essa é uma comenda, a gente tem aqui ó, a descrição dela, ó, Ordem do Mérito Cultural, agraciado como comendador, olha só, é uma das premiações, e a gente está falando de premiações desde 2011, e eu acho muito legal isso, Clóvis. A arte do Clóvis, ela chegou a horizontes, já há mais de 40 anos pintando e produzindo arte, chegou a horizontes que talvez nem imaginou em algum momento lá atrás. Está lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional, e quando a gente fala de premiações, tem um monte de recorte de jornal, a gente está com eles aqui, olha só essas imagens que eu estou passando agora, a gente está mostrando aí vários recortes, várias publicações, que foram, na verdade, os momentos honrosos como artista, né? É muito gostoso. Quem não gosta de reconhecimento? Porém, eu acho muito importante, porém, o que paga a conta é vender, o que paga a conta é entregar e alguém pagar pelo seu trabalho. Fala um pouquinho disso. Quando nasceu lá atrás, você começou a pintar com que idade? Quais foram as dificuldades desde o início? Olha, Edson, que importante, né, estar vocês aqui hoje divulgando a minha arte, né? E sem a divulgação também ninguém sabia que era Clóvis Júnior, né? Com certeza. Então, assim, é uma irmandade, né? A divulgação com o apoio que a gente tem de grandes jornalistas, né? E a minha arte, ela já vem de muito longo, né? Já vem ter
em termos de premiações. Em 93 eu tive o privilégio de ganhar um prêmio da ONU, onde esse meu trabalho foi divulgado em 150 países. Foi daí que as pessoas despertaram. Quem é Clóvis Júnior, né? Acho que a mais importante premiação que você teve foi essa. Foi essa, justamente. E daí vem uma responsabilidade muito grande do artista com a obra, né? Porque você ganha um prêmio de um quilate desse, então a tua responsabilidade como artista aumenta muito mais. Multiplica. Então, assim, você tem que se dedicar o tempo todo, né? A minha profissão é como se fosse outra qualquer. Todo mundo tem que cumprir horário, cumprir responsabilidade, né? Então, isso aqui é um trabalho como fosse outro qualquer, mas só que aqui é uma pintura, né? Sim. É um trabalho mais dedicado do artista para a obra de arte. Tua primeira pintura foi com quantos anos? Com 16 anos de idade. 16 anos. Então imagina esse cenário, tenta imaginar essa evolução. Aos 16 anos de idade, você tinha me contado antes, gostava muito de desenhar, então se aplicava no desenho e experimentou a tinta, né? Experimentou as primeiras pinturas. Primeiro tela, antes de cerâmica, o primeiro cerâmico, como é que foi isso? Primeiro a arte de um artista mesmo é o desenho, né? Porque é daí que surge tudo, né? Sim. E do desenho a gente vai descobrindo as tintas, as técnicas, né? Você vai tendo a oportunidade de conhecer o mundo das artes, né? Que é muito grande, é um leque gigantesco que talvez eu não conhecia nem a metade ainda, né? Imagina, desculpa te contar, imagina isso, ele tem 43 anos evoluindo nessa arte, começou com 16. Naquela época, lá atrás, não tinha acesso aos materiais como tem hoje, não tinha acesso às técnicas e à informação, porque hoje a gente tem a internet que nos ajuda na informação dinâmica e focada. Porque você quer saber sobre determinada técnica, tinta, material, você vai na internet, pesquisa e a ferramenta lá da internet, ela te vai direto. Agora imagina que naquela época, como é que sabia tudo isso? Como é que chegava na informação? Foi difícil essa trajetória lá no início? Olha, muito difícil porque eu fazia uma coisa que ninguém sabia o que era. Pois é. Nem eu mesmo sabia o que eu estava fazendo, né? Então, assim, era uma coisa que era uma necessidade que vinha de dentro de mim para fora, né? Sim. E assim, eu descobri muita arte através dos selos, né? Que quando eu era criança eu ia muito para a loja do meu avô. Selo de carta. Selos de carta, né? Olha só, que legal. A gente nem ouve falar mais disso, a gente quase não se manda mais carta. Mas foi daí que a gente aprendeu o que é cultura, né? Olha só que Os selos antigamente vinham as comemorações de tudo que era coisa, de grandes eventos, grande dia do trabalhador, dia da pátria, dia do... Pintado por artistas, pintado inclusive. por artistas. E aquilo ali eu vi através de selos e conheci grandes artistas fazendo ilustrações de selo, né? Deixa eu falar uma coisa importante, eu acho muito legal isso. Você teve o apoio da sua família, você teve o apoio dos seus, como é que foi isso lá na tua experiência? Olha, apoio muito não, porque o legado era estudar, né? Sim. Então assim, eu ficava em cima Ou do seja, muro. havia uma contrariedade sobre o que você estava escolhendo, né? Justamente, eu ficava em cima do muro sem saber o que fazia, porque eu tinha que estudar. Sim. E eu queria fazer uma coisa que eu amava e gosto até hoje, então foi uma coisa muito louca, mas terminou resolvendo. Olha só que coisa bacana. E por que eu frisei isso? Porque às vezes o dom, o talento, ele tá lá dentro da casa, dentro da família, e às vezes os pais não dão um incentivo correto. E essa falta de incentivo pode minar o surgimento de um grande artista. Então, o que eu quero falar, o que eu quero frisar é que, mesmo lá atrás, sofrendo toda essa esse não entendimento, essa não boa percepção do que você estava tentando trazer ao mundo, né? O Clóvis falou para mim uma coisa, entre os bastidores aqui, a gente conversando um pouco, ele estava dizendo o seguinte, que esse é um legado que ele tem que deixar, porque é algo que ele tem que colocar, a tua missão, foi isso que você falou, né? Tem a ver com o que você foi preparado, foi trazido ao mundo para entregar, e ele está entregando isso através da arte. Então a gente não pode coibir esse processo, não é assim? Pois é, eu acho que isso aí foi um legado que Deus me deu, de uma responsabilidade tão grande, né? Porque, assim, a dedicação na arte é uma coisa, assim, fantástica, uma coisa que nem todo mundo aguenta. A pressão que ela dá no artista, né? Sim. Outro dia quem veio comprar quadros dele foi Juliette. Quantas peças ela comprou? E ela levou 2 peças dela para a casa dela em São Paulo. Olha que legal. Paraibana, Juliette, artista, e passou por todo um processo que aconteceu um boom, né, na história de vida dela, mas reconhecendo essa cultura local e não aquilo, porque tem gente que quando começa a entender os princípios da vaidade e do desenvolvimento vai buscar lá fora e não reconhece aqui dentro. E ela super legal essa postura. E eu tô valorizando isso, olha só. A gente tem um quadro aqui, esse é mais recente, né? Esse quadro é de quanto tempo pra cá? É da semana passada. Semana passada. Então a gente tem um quadro de uma semana. Em compensação, eu tenho aqui uma tela pintada, uma pintura a óleo de quantos anos?
40 anos até ela tem. 40 anos, esteve na mão de outra pessoa, ele resgatou essa pintura e deixa ela hoje aqui como um marco dessa história de mais de 40 anos. Você viu aí nos recortes de jornais que a gente foi mostrando esse reconhecimento que se alastrou por vários países do mundo, várias exposições. Saiu Portinari para entrar a tua coleção. Onde foi isso? Isso foi na Embaixada do Brasil em Londres. Em Londres, olha só. Onde eu fui convidado para representar a arte paraibana brasileira. Olha que bacana. E quando eu me deparei com a exposição do Portinari, eu não estava acreditando naquilo que eu estava vendo, viu? Vão tirar Portinari para colocar e eu, Clóvis. Em seguida veio a minha exposição, eu fiquei muito orgulhoso. Que legal. E eu acho isso fantástico, porque há espaço para a cultura, há espaço para a arte, há espaço para o valor da nossa realidade brasileira. Acho isso muito bacana e super parabéns por esse trabalho que você realiza. Obrigado a vocês aqui por estar aqui hoje, né? Esse bate-papo cultural e artístico maravilhoso. Que legal. Deixa eu dizer uma coisa super importante. Fiz um convite para o Clóvis, conheci ele há pouco tempo, a gente acaba criando uma amizade, né? E acho que isso é o mais formidável de tudo. Clóvis é parente de alguém que a gente conhece bastante, que faz aí conteúdos com a gente, que é o Fábio, né? O Fábio Santana, presidente do Sinvep, primo do Clóvis. E a gente conversando, falou de tudo isso. A gente tinha a oportunidade de ver os quadros, ver as pinturas do Clóvis em outras localidades. E fiz um convite para ele e o Clóvis vai assinar os nossos aberturas e vinhetas do nosso quadro Quintal de Casa. A partir da próxima semana você vai começar a ver as artes, né, do Clóvis nesse nosso material, porque eu quero e tenho muito prazer em divulgar esse trabalho, já que a gente está falando de um trabalho que tem cunho artístico, cultural e de fundamentação cultural para a evolução das pessoas. Pois é, vamos fazer arte, não guerra. Isso aí. Muito obrigado, Clóvis, por essa participação. E tamo junto. Obrigado. Isso aí. Olha só, a gente está encerrando aqui esse tempo gostoso para você entender isso tudo que existe no nosso quintal de casa. Isso aí. E telas e mais telas e cerâmica e muitas peças. Olha só, Clóvis é um artista plástico renomado da nossa cultura artística aqui da Paraíba. A gente veio para cá dentro do ateliê fazer matéria especial e a gente trouxe tudo isso no quintal de casa de hoje, porque faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso quintal. E eu estou encerrando o programa de hoje falando dessa realidade que a gente trouxe de informação. Gostou da nossa programação? Então segue a gente, aponta a câmera do seu celular, vai lá para o nosso canal oficial do YouTube, também o YouTube da TV Norte, ou tem o nosso Instagram, tem as nossas redes sociais, segue, comenta e a gente vai ter muito prazer em responder você e compartilha tudo isso para que as pessoas tenham acesso a tudo isso que a gente prepara aqui toda semana. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, semana que vem tem mais. Boa semana.